Era uma vez, numa terra distante, um homem simples chamado Gideão. Ele vivia em Israel, uma terra abençoada, mas que agora estava em grande sofrimento. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, um exército tão numeroso que se espalhava como um enxame de gafanhotos, devastando tudo por onde passava. Os israelitas viviam com medo, escondendo suas colheitas e buscando refúgio nas cavernas e montanhas. Certo dia, Gideão estava malhando trigo em segredo, escondido num lagar, temendo que os midianitas roubaram o pouco que havia colhido. De repente, um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: "O Senhor está contigo, homem valente." Gideão respondeu: "Se o Senhor está conosco, por que estamos passando por tudo isso? Onde estão os milagres de que nossos pais falaram?" O anjo, com um sorriso, respondeu: "Deus escolheu você, Gideão, para libertar Israel dos midianitas." Então, Gideão reuniu um grande exército de 32.000 homens prontos para lutar. Mas Deus tinha outros planos. Ele disse a Gideão: "Seu exército é grande demais. Se vocês vencerem com tantos soldados, vão pensar que foi pela própria força e não pela minha intervenção." Então Gideão perguntou para aqueles homens: "Quem estiver com medo, pode voltar para casa." Um total de 22.000 homens foram embora e apenas 10.000 ficaram com Gideão. Deus, no entanto, achou que ainda eram muitos. Ele disse: "Ainda são muitos homens. Vou testá-los para que você veja quem deve ficar. Aqueles que bebem água lambendo como um cachorro, leve-os para um lado, e aqueles que se ajoelham para beber, leve-os para o outro." Assim apenas 300 homens fizeram conforme Deus tinha falado. E Deus falou a Gideão: "Com esses 300 homens, eu te darei a vitória sobre os midianitas. Mande os outros de volta para casa." Com apenas 300 homens, Gideão sabia que precisaria seguir as orientações de Deus fielmente. E Deus lhe deu uma estratégia incomum e brilhante. Gideão reuniu seus homens e explicou o plano: "Cada um de vocês receberá uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha. Não levaremos espadas nesta batalha, mas seguiremos o plano do Senhor." Gideão instruiu seus homens: "Quando eu tocar a trombeta, todos vocês farão o mesmo. Em seguida, quebrem os cântaros, levantem as tochas e gritem com toda a força: 'Pelo Senhor e por Gideão.'" Gideão e os homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. No momento exato, Gideão tocou sua trombeta e o som ecoou pelo vale. Em resposta, os 300 homens fizeram o mesmo. As trombetas ressoaram, os cântaros foram quebrados e as tochas brilharam no escuro como estrelas surgindo de repente. O grito dos homens foi ensurdecedor: "Pelo Senhor e por Gideão." O som estrondoso das trombetas e o brilho repentino das tochas espalharam pânico no acampamento dos midianitas. Eles, em sua confusão, acreditaram que estavam cercados por um enorme exército. O caos tomou conta e as midianitas começaram a lutar entre si, confundidas e apavoradas. Aquela noite foi marcada por um milagre, pois Deus fez o impossível. Sem sequer levantar uma espada, os 300 homens de Gideão venceram um exército gigante. Os midianitas fugiram em desespero. E o povo de Israel finalmente conseguiu respirar aliviado. Eles voltaram para suas casas, livres do jugo dos inimigos, graças à fé de Gideão. A história dos 300 de Gideão nos ensina que a força verdadeira não está nos números ou nas armas, mas em confiar nos planos de Deus. Quando temos fé e seguimos o chamado divino, mesmo as situações mais impossíveis podem ser revertidas. Gideão, o homem simples que se considerava pequeno e fraco, tornou-se o grande libertador de Israel porque acreditou que, com Deus ao seu lado, tudo era possível. E assim,
A memória dos 300 valentes de Gideão apareceu na história, como um testemunho de coragem. Fé e da poderosa mão de Deus agiu em favor daqueles que confiam nele.